Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como funciona a bomba centrífuga. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se você já tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quiser nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. Como membro do nosso canal, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje, né, como funciona a bomba centrífuga. Bom, indo direto ao ponto, né, a bomba centrífuga ela funciona por força centrífuga. Ela é uma máquina de fluxo. Então, quando a gente fala que é uma máquina de fluxo, significa que o escoamento através da bomba, né, do rotor, ele muda a sua velocidade. Então, quando eu analiso aqui, né, a entrada a velocidade na entrada da pá, o que acontece? A gente vai ter uma velocidade aqui relacionada com a velocidade de rotação da bomba. Aqui está com uma velocidade bem baixinha, mas não é essa velocidade normalmente. É bem rápido. E aí o que acontece? Você vai ter uma velocidade associada com a rotação, e essa velocidade é proporcional a ômega r, que seria ômega proporcional à rotação, né? Seria a velocidade angular, e a velocidade angular está relacionada com a rotação da bomba. Então, a velocidade é ômega r, então tem a ver com a rotação e com o raio. A partir do momento que eu aumento o raio, a saída lá da bomba lá na parte mais externa, eu alterei o raio. Eu alterei o raio, eu alterei a velocidade. Então não é só isso, né? A velocidade tem mais parcelas aqui, mas só para te mostrar um dos motivos que muda essa velocidade. A outra questão que muda a velocidade é a angulação da pá. Então a angulação da pá na entrada e na saída é diferente. Então você também vai ter velocidades compondo as duas, é chamado triângulo de velocidades. Então, como você tem uma mudança de velocidade no rotor da bomba, então você tem uma máquina de fluxo. E nesse caso, né, sendo uma máquina de fluxo, você pode aplicar aí os princípios da máquina de fluxo, né, não vou entrar em maiores detalhes aqui. Mas, a grosso modo, a gente tem o quê? O fluido entrando aqui horizontalmente, e por efeito centrífugo aqui do rotor girando, ele vai, né, ele sempre empurra a pá, então ela sempre empurra, né? Se eu for ver a pá ali, ela está fazendo isso, né? Ela está sempre empurrando a curvatura dela, digamos assim, então ela vai empurrando o fluido nesse sentido, né? Então, é, dessa forma, né, ela consegue fazer o bombeio aqui do produto em questão, seja ele qual for, né? Então, esse seria então o princípio de funcionamento. Aqui eu tenho uma outra animação da esquerda aqui, que mostra então, o rotor girando, né, como se fosse olhando para o rotor aqui de frente. E o que acontece, né? O rotor ele promove a variação de velocidade do escoamento, né? A velocidade do fluido. E ao final, né? Ele ganha muita energia de velocidade aqui, energia cinética. Quando ele chega na voluta, que é essa parte aqui, né? Que tem esse espiral aqui, por isso que é chamado caixa espiral também. O que vai acontecer? O escoamento ele vai sofrer uma frenagem, ele vai diminuir de velocidade. E com essa diminuição de velocidade, a pressão sobe. Como é que isso acontece? Isso é um princípio físico. Você tem que entender isso da equação da energia para entender isso, né? Mas a equação da energia fala que a energia do fluido está relacionada com a pressão e com a velocidade e com a posição. A posição dá para a gente desprezar, no caso aqui, então, da bomba, né? Então a gente pode falar que a energia que o rotor promove vai ser proporcional à velocidade e à pressão. Se a pressão cai, a velocidade sobe. Se a velocidade sobe, a pressão cai. É um inversamente proporcional ao outro, dentro de uma proporção, né? Não é assim, aumentei em 3 vezes a velocidade, a pressão vai cair em 3 vezes. Não, aí tem a relação, as equações e tudo mais. E aí, uma vez que, né, que a velocidade vai mudar aqui na caixa espiral, a pressão sobe do escoamento à medida que essa velocidade vai se alterando. A gente poderia até mostrar aqui uma animação, mas eu não vou mostrar nesse vídeo não. Então é assim que funciona a bomba centrífuga. Por efeito centrífugo, toda a parte, né, de dimensionamento aqui é feito com base nas teorias da mecânica dos fluidos e máquina de fluxo. E depois, né, a pressão então sobe, a velocidade sobe no rotor e a pressão vai, depois essa velocidade diminui. Quando ela sai do rotor, né, entra na caixa espiral e a pressão sobe por conta disso. Bom, esse é o princípio de funcionamento da bomba centrífuga.
Bom, mas quais são as propriedades que estão diretamente relacionadas com a bomba centrífuga? Na verdade, com todas as bombas, né? Altura manométrica, ou a gente pode falar em termos de altura de diferencial de pressão. Então, se a pressão na entrada da bomba é 3 bar e a bomba produz 10 bar de diferencial de pressão, a saída vai ser 13. Se você pegar essa mesma bomba e colocar numa situação que a entrada é 10, a pressão sairia 20. Não é bem simples, não é tão simples assim, porque tem questões de que nem toda bomba suporta determinadas pressões, mas a grosso modo, né, seria isso que a gente tem. Então, as propriedades da bomba estão relacionadas com a altura manométrica, que é uma altura de energia, que está atrelada à pressão, e a vazão da bomba. E essas duas propriedades, elas estão interligadas com a rotação da bomba. Então, se você tiver mais rotação, você tem mais vazão e mais altura manométrica. Se você tiver menos rotação, você vai ter menos altura manométrica e menos vazão de bomba. Isso você pode, né, confirmar se você pegar, por exemplo, um catálogo de bomba de fabricante, pega o mesmo modelo, pega a curva da bomba e você vai ver que a curva para um motor de 3.500 RPM, ele vai ter um determinado patamar de vazão e pressão. Quando você pega a bomba, a mesma bomba, mesmo modelo, mesmo tudo, só que pega para 1.700 RPM, você vai notar que a velocidade, a vazão cai e a pressão cai também. As pressões máximas e vazões máximas caem também quando você diminui a rotação. Então, para uma rotação fixa, a gente vai ter este comportamento aqui. Então, digamos, né, 3.500 RPM. Por que é 3.500, não é 3.600, que seria a rotação do motor, né, da teórica do motor elétrico? Por causa do escorregamento do motor, aí a gente tem lá até um curso só de motor elétrico para falar disso. O que acontece quando eu tenho uma rotação fixa? Eu tenho este comportamento dessa curva vermelha. Quando eu aumento a vazão da bomba, a pressão cai. Quando eu aumento a pressão da bomba, a vazão cai. Por que isso acontece? Porque a energia ela é proporcional. A energia do motor elétrico que você coloca, se for motor elétrico, mas do motor que você coloca na bomba, essa energia ela é constante. Então, se você tem lá um motor de 10 cavalos, esse 10 cavalos vai virar duas propriedades. Vai virar uma parte de energia cinética, que é a vazão, e uma parte de energia de pressão, que é a altura manométrica ou diferencial de pressão. Então, se a energia é constante, você tem 10 aqui de energia, e você vai dividir para 2, você pode dividir 5, 5. Ah, não, mas a vazão eu quero que seja 8. Bom, se a vazão é 8, só sobra 2 para a pressão. Então, o comportamento do gráfico é desta forma aqui. E aí, o que acontece quando eu aumento a rotação da minha bomba? O que acontece quando você aumenta a rotação da bomba? O que vai acontecer? Então, digamos que essa rotação aqui seja de 1.750 RPM. Só para a gente exemplificar. Você mudou para 3.600 RPM. Mudou o motor, obviamente, né? Apesar que poderia ser inversor de frequência também. O que vai acontecer? Você vai mudar a curva para uma posição mais à frente. Ou seja, essa curva vai se deslocar para cima e vai esticar um pouco aqui para frente, aqui, para a direita no caso. E o que acontece se você reduzir a velocidade, a rotação? Para reduzir a rotação, você vai ter um comportamento assim. Ou seja, a curva vai descer e também ela vai ficar menos estreita, ela vai diminuir aqui em termos de comprimento. Né? Se a gente fosse medir aqui o comprimento da linha, né? Se fosse medir esse comprimento dessa linha vermelha grande aqui, ela seria menor do que essa outra linha vermelha de cima, mas seria maior do que essa linha azul de baixo. Né? Então, é isso que acontece quando você muda a rotação da bomba. Então, quando você tem um inversor de frequência, é como se você tivesse uma bomba com múltiplas curvas características. Essa curva que é chamada curva característica da bomba centrífuga. E é desse jeito. Né? Então, se você quiser aumentar ao mesmo tempo a vazão, então vou pegar aqui um exemplo aqui. Se você quiser aumentar ao mesmo tempo a vazão e a altura manométrica, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a rotação. Porque o que vai acontecer? Digamos que a vazão aqui seja 10. Aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, você vai ter uma altura manométrica aqui, digamos que aqui seja 50, e nessa situação aqui você teria uma outra altura manométrica, digamos que é 70. Então, ou seja, né, claro que o desenho está tudo na mão, não tem nada, né, não tem nada, digamos, em escala aqui, mas eu quero mostrar para você o seguinte: o fato de você aumentar a rotação para um outro patamar, aqui para cima, você vai aumentar ao mesmo tempo também a pressão.
Agora, para a mesma rotação, que nem o caso nesse exemplo que eu estou falando aqui, 1750, se você aumentar a vazão, você diminui a altura manométrica. E isso que eu estou falando é muito importante porque o pessoal acha que eu quero aumentar a vazão da bomba, é só aumentar a rotação. Mas você tem que perceber que para aumentar, quando você aumenta a rotação da bomba, vai aumentar a pressão e vai aumentar a vazão? Vai. Só que o que acontece? A potência hidráulica, ela é igual a ρ vezes G vezes Q vezes H. Então, se você aumenta a rotação, você aumenta H, você aumenta Q. Q é a vazão, H é a altura manométrica. Então, ou seja, a potência hidráulica vai aumentar pra caramba. Então, pode ser que o motor que você tenha não suporte. Então, se você quiser aumentar, nesse caso, o ideal seria você colocar um motor para 3.600 RPM, né, um motor de 2 polos, e aí você altera, né, a rotação com o inversor de frequência, aí sim você vai estar trabalhando sossegado. Mas se você tiver uma bomba que tem lá já, digamos que é um motor de 1.700 RPM, aí você pega o motor, né, ou o motor acoplado por polia, correia-polia. Aí você muda a relação de correia-polia para aumentar a rotação da bomba. Pode ser que o motor elétrico não vai aguentar, ele pode abrir o bico. Você pode aumentar tanto ele, que se você aumentar demais a rotação, tentar, né, aumentar demais, não a rotação dele, mas a potência consumida, ele pode até travar, né, porque ele vai aumentar o torque necessário e aí ele pode até travar o motor. Esse é um problema que pode ser bastante crítico também nessa linha de segmento. Então, recapitulando o que a gente falou, né, as propriedades da bomba funcionam, né, por efeito centrífugo, e ela vai alterar primeiro a velocidade, depois ela altera a pressão na caixa espiral, e para uma mesma rotação, se eu aumentar a vazão, a pressão cai. Se eu quiser aumentar as duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que aumentar a rotação da bomba. Aumentar a rotação da bomba aumenta a potência e, dependendo do caso, se for um aumento relativamente pequeno, não vai ser perigoso, mas se você aumentar para valer, pode ser que você queime o motor elétrico, ou ele vai desarmar, né, se ele tiver o sensor de temperatura. Mas esses seriam os pontos chaves do que a gente acabou de falar aqui. E se você quer saber mais sobre bombas, né, eu te convido a participar do nosso curso online, Bomba Centrífuga. E se você quiser pegar o combo, né, o combo eu falo bomba centrífuga, eu falo de motor elétrico e falo também de especificação de bombas, né? Então, se os temas lhe interessam, você pode pegar o combo aí com um valor mais em conta, você ganha um curso, na verdade, né? E o link está na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.